E chegamos ao módulo da proteção social especial de alta complexidade, que a gente tem aí os serviços de acolhimento. Tá? A proteção social especial de alta complexidade, ela é uma proteção que vem posterior à proteção social especial de média complexidade. Por quê? Na média complexidade, a gente trabalha com situações de violência e violação de direitos que ainda é permitido a convivência familiar, né, e comunitária. Quando a gente chega nesta proteção especial de alta complexidade para os serviços de acolhimento, é que os vínculos já foram rompidos e não há mais a possibilidade da convivência, né, daquela pessoa, daquele indivíduo estar inserido naquele núcleo familiar, porque ela está sendo colocada em risco a viver ali. Então vamos lá. O que a gente tem como serviço de acolhimento, tá? Os serviços de acolhimentos, eles são em diferentes equipamentos. Eles são destinados a famílias e a indivíduos com os vínculos familiares rompidos ou fragilizados. A fim de garantir a proteção integral, a organização do serviço deverá garantir a privacidade, o respeito, os costumes, as tradições e a diversidade de ciclos de vidas, arranjos familiares, raça, etnia, religião, gênero e orientação sexual. Tá? Então, o serviço de acolhimento, a gente tem que trabalhar nessa perspectiva. O indivíduo ou mesmo a família em certo serviço de acolhimento já tiveram todos esses vínculos rompidos, estão numa situação de risco, de extremo risco, que não podem ficar mais inseridos naquele ambiente familiar. Então, daí que eles vão para o serviço de acolhimento. E a gente tem que respeitar todos os costumes dessas famílias, né? Logicamente que o serviço de acolhimento tem um estatuto, tem um projeto político-pedagógico que organiza e sistematiza a rotina daquele local e as famílias têm que se adequar àquela rotina. Mas, em contrapartida, o serviço precisa respeitar estas situações. E a gente tem, na tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, esse trecho aqui que ele divide quais são os serviços de acolhimento. A gente vai ter o serviço de acolhimento institucional nas seguintes modalidades. A gente tem abrigo institucional, casa-lar, casa de passagem e residência inclusiva. A gente também ainda vai ter o serviço de acolhimento em república, o serviço de acolhimento em família acolhedora e o serviço de proteção em situação de calamidade pública e de emergência. No acolhimento institucional, seja no abrigo, na casa-lar, na casa de passagem ou na residência inclusiva, normalmente a gente vai ter a perspectiva de abrigo de crianças, adolescentes, mulheres em situação de violência, adultos com deficiência e também pessoas idosas, tá? Esses equipamentos eles têm que reproduzir um ambiente familiar, um ambiente residencial de casa, para trazer maior conforto para essas famílias. Precisam ter uma equipe mínima para atuar nesses equipamentos, tá? A equipe mínima normalmente são cuidadores e auxiliares de cuidadores, mais a equipe técnica, que são assistentes sociais, psicólogos e coordenação destes serviços, que também são profissionais de nível superior. Uma situação para exemplificar de um serviço de acolhimento. Uma criança que mora em determinada residência está sendo negligenciada, né? Está sendo colocada em risco a sua vida, a sua dignidade, e aquele ambiente não se torna mais adequado à convivência dela. Primeira coisa a ser feita é ver a possibilidade de parentes para fazer o acolhimento desta criança. O serviço de acolhimento ele é a última opção para a inclusão de um indivíduo, seja criança, adulto, mulher, adolescente, pessoa idosa. Ele é a última opção. Então, primeiramente, a gente vai verificar as possibilidades que a gente tem da família acolher estes indivíduos. Tá? O serviço de acolhimento em república é próximo aos abrigos institucionais, tá? Porém, a gente ainda tem uma diferençazinha nestas situações. No tempo de acolhimento, tá?
Residência inclusiva são para pessoas com deficiência, tá? A casa de passagem, como o nome diz propriamente dito, é uma casa de passagem, é para um período curto de permanência. Casas lares, elas são ambientes institucionais de acolhimento que elas reproduzem esse ambiente de lar mesmo, como o nome diz, casa-lar, porém, o tempo de permanência do indivíduo nessa residência é um pouco mais longo, mas não tão longo quanto um abrigo institucional, porque são pessoas que estão transitando pelo serviço até a situação ser resolvida. E o abrigo institucional, ele é uma instituição principalmente para aquelas crianças e adolescentes que a gente não tem mais a possibilidade de reinserção em nem um núcleo familiar, para nenhum parente, nem nada do tipo. Então a gente encaminha para os abrigos institucionais. Os abrigos institucionais, normalmente, diferente das casas lares, normalmente, eles são de cunho privado, tá? De instituições sem fins lucrativos. As casas lares, normalmente, elas são responsabilidades dos municípios, tá? Mas também existem casas lares que são, como eu poderia dizer, que são de instituições privadas, mas o financiamento dessas instituições sempre vai ser público, porque o interesse é público, o interesse é do município, né? Porque ou mesmo da região, porque essas instituições elas podem ser municipais ou elas podem ser regionais. Os municípios podem consorciar este serviço, porque às vezes para um município de pequeno porte é muito difícil manter o funcionamento de um abrigo institucional, porque gera muitos gastos. Então é possível consorciar com os municípios próximos, tá? O serviço de acolhimento em família acolhedora já é um pouco diferente. Não tem uma instituição que vai realizar esse acolhimento. Como o nome diz, é uma família de cidadãos, né, da sociedade aí, que vão estar acolhendo crianças e adolescentes, né, ou mesmo adultos com deficiência ou idosos por um período curto de tempo, tá? Normalmente o município precisa ter uma regulamentação, uma lei municipal que institui o serviço de acolhimento de família acolhedora e determinar quais são as regras para uma família se cadastrar, questão financeira, como que vai ser subsidiado isso, como que vai ser pago, como que isso vai funcionar de fato, tá? Então, assim, o serviço de acolhimento institucional e de acolhimento em república ou é público ou é privado por instituições sem fins lucrativos, com financiamento público. Serviço de acolhimento em família acolhedora já são indivíduos, famílias que vão acolher pessoas ou crianças e adolescentes em suas residências, de acordo com uma legislação municipal. E o serviço de proteção em situação de calamidade pública e emergência é quando acontece um desastre ambiental, uma chuva, alguma situação que impossibilite as famílias a voltarem, né, a regressarem para seus domicílios, para suas casas, né, e eles têm que ser colocados em algum lugar de maneira emergencial para acolhê-las de fato, né? Então a gente vê muitas situações, às vezes, em jornal, em notícias, que aconteceu um deslizamento de terra e as famílias são colocadas em ginásio de esporte ou em um salão e a prefeitura organiza de fato esse serviço. Então esse serviço ele é emergencial e temporário até que se resolva a situação. E como eu já disse, para quem que se destina o serviço de acolhimento, né? Proteção social especial de alta complexidade? A gente vai ter crianças, adolescentes, famílias, adultos com deficiência, pessoas idosas, entre outros. E eu quero destacar aqui, nesses outros, a questão das mulheres em situação de violência doméstica. Existem situações que mulheres em situação de violência doméstica não podem regressar ao lar, porque vão ser colocadas em risco, porque o marido não vai respeitar a medida protetiva, ou não tem um parente, uma mãe, um pai, um irmão, algum familiar para acolher essa mulher, que normalmente vai ter filhos, né? Então, o serviço de acolhimento também serve para essas situações, tá? Existem casas lares, abrigos,
que acolhem mulheres pelo tempo que for necessário para que ela possa regressar à sua convivência familiar e comunitária, ter uma residência, ao trabalho, toda essa situação. Então existem esses abrigos que acolhem mulheres e os seus filhos, inclusive, tá? Nessa situação, para que elas possam ser empoderadas e voltar e tenham sua dignidade e toda essa situação respeitada, de maneira que ela não fique em risco. A gente termina esse módulo por aqui e a gente vai para o último módulo, que a gente vai conversar um pouquinho e trocar uma ideia.